Jesus coloca na boca desse anjo, Deus coloca na boca desse anjo uma coisa maravilhosa: e de dizer a seus discípulos e a Pedro. Mas peraí, Pedro é ou não é discípulo? Porque se ele disse, e de dizer aos discípulos de Jesus, que ele vai para Galiléia, não precisava incluir Pedro? Então por que não incluiu João? Por que não falou? E dizer a seus discípulos e a Bartolomeu, a Mateus. Mas o texto refere-se especificamente a Pedro. Pedro era ou não era um discípulo? Todos nós sabemos que sim. Mas o que acontece aqui nesse texto é uma coisa fantástica. É que Jesus sabe uma coisa que Pedro não sabe, ou que deixou de saber. Pedro sempre foi discípulo de Jesus. E isso acontece muito conosco. Mas Pedro pisou tanto na bola. Pedro se equivocou tanto. Ele cometeu tantos equívocos. Ele foi tão longe que ele mesmo não acreditava que ele pudesse mais ser discípulo. E Deus diz agora: eu quero que vocês digam aos discípulos para irem para Galiléia me encontrar, mas eu quero que vocês digam especificamente àquele que já não acha que é mais meu discípulo, que eu não abro mão dele. Que eu nunca deixei de pensar nele. Que ele é meu e é para vir comigo. Vai dizer a Pedro, diga aos discípulos, mas diga a Pedro, que Pedro precisa estar comigo, porque eu quero Pedro comigo. Pedro acha que não é mais. Eu tenho encontrado tanta gente na vida que foi tão longe, que tem tanta vergonha de voltar para Deus, que já cometeu tantos equívocos na vida e está tão distanciado do Senhor que a essas alturas do campeonato já não sabe se é de Deus ou se é do demônio. Mas quando a gente ouve a palavra de Deus e percebe o cuidado de Deus por nós e a inclusão de Deus no ministério dele, meus queridos irmãos, a gente diz, é lá que eu devo estar. Eu não posso estar fora. E é interessante que quando Jesus encontra-se com Pedro, João registra isso no capítulo 21, ele se encontra a primeira vez na beira do mar, e Jesus está assando peixe, preparando comida, ressurreto, fazendo café da manhã, fritando ovo e bacon, passando o arroz, passando o pão na chapa, pão com manteiga, cafezinho com leite para os discípulos. Pedro chega. O que Pedro vai falar? Nada. Se eu fosse Jesus, eu sabia exatamente o que ia fazer com um caboclo sem vergonha igual esse. Ele disse, cara, tu anda de nada mesmo, hein, rapaz? Tu é um frouxo. Brincadeira. Foi 3 anos de caminhada, amizade da gente, olha, o que você fez comigo? Jesus não comenta isso. Mas Jesus pergunta para ele 3 vezes, você me ama? Você me ama? Você me ama? E todas as vezes que ele diz, eu amo, ele diz, então, pastoreia minhas ovelhas. Alguém disse que, na verdade, Jesus insiste 3 vezes por uma razão muito simples. É que todas as vezes que Jesus falava, pastoreia minhas ovelhas, eu te dou missão, ele ficava calado. E Jesus queria que ele dissesse, não, Senhor, eu estou contigo. Eu vou pastorear as ovelhas do Senhor. Eu sei que as ovelhas não são minhas, mas eu não vou abrir mão da bênção desse chamado. E Jesus queria ouvir isso dele. É uma suposição, obviamente. Mas é maravilhoso, irmãos, pensar que seja onde for que a gente estiver e como estiver, o amor de Deus não desiste da gente, apesar da gente muitas vezes desistir de Deus ou achar
que Deus desistiu de nós. Pedro já estava fora. Na visão dele, estou fora. Eu fui longe demais. Ele nunca mais vai me perdoar. E agora ele encontra uma declaração maravilhosa dessa. Diga aos discípulos, mas fala para Pedro também que é para Pedro vir junto. Porque eu nunca desisti dele. Eu quero de volta. Vamos orar? Deus, tua palavra nos coloca pelo avesso. Tua palavra subverte a gente. Mas a tua palavra é quem nos cura, é a tua palavra quem nos restaura, é a tua palavra quem nos leva para o lugar onde o Senhor mesmo deseja que a gente esteja. Ó Deus, nesta manhã, ao ouvirmos mais uma vez tua palavra, nós pedimos, Pai, para que o Senhor crie em nós uma disposição para as coisas que agradam ao Senhor. Livra-nos, ó Deus, da nossa negligência, da nossa autoconfiança, da nossa soberba espiritual. E dá-nos um coração humilde, que realmente volte para o Senhor e que saiba onde pode encontrar cura e tratamento. E agora, amados irmãos, que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo esteja com todos vós. Que Deus vos abençoe e vos guarde para a honra dele mesmo. Amém.